Botucatu em destaque. Apoio Reinaldo Henrique Engenharia. Acompanhe nas redes sociais nossos lançamentos. Olá, eu sou Hamilton César Franco e esse é o Botucatu em Destaque. O nosso convidado de hoje esteve em várias Copas do Mundo, dirigiu clubes e seleções. Hoje ele é técnico de uma escolinha de base de garotos aqui em Botucatu. Marcos Falopa, bem-vindo ao Botucatu em Destaque. Muito obrigado aí, minha satisfação de participar do programa com vocês. Hamilton e o Fábio, o Thiago, que vieram de Avaré para cá, isso é muito importante, falar de futebol. E a gente vai falar à vontade. Falopa, você esteve em quantas Copas do Mundo e trabalhou na FIFA, na CONCACAF, em quantos anos? Eu trabalhei 20 anos na FIFA como instrutor técnico, gerente do desenvolvimento de futebol da FIFA na Ásia, na área também da CONCACAF. E o que eu fiz? Eu comecei como um voluntário e antes, um pouco, eu fui para a CONCACAF, onde eu trabalhei 8 anos. E com o trabalho na CONCACAF, prestígio de parte técnica, essas coisas que eu fiz legal, tive em 8 Copas do Mundo, me ajudou eu ir para a FIFA. Eles olham com muito carinho quem tem experiência, quem viveu, quem sofreu e também venceu. Você começou no futebol como jogador, passou por alguns clubes e depois virou treinador de clubes e seleções. Conta um pouquinho pra gente essa trajetória. De bola eu comecei jogando na rua como todo garoto, joguei na base do Palmeiras, meu treinador era o Mário Travalini, fui para o Botafogo do Rio com o Adalberto, que era o treinador auxiliar do Zagallo, eu podia seguir mais, fui para o Campo Grande com o Gonzalez, aí fui para o Saad de São Caetano. E o Saad já era meu objetivo era fazer a educação física e trabalhar com futebol. Queria ser preparador e nisso aí eu fazia estágio com o Otto Glória, estou resumindo, né? E aí o seu Otto, na Portuguesa, me viu trabalhando com o Dente de Leite como treinador do comercial e jogando contra o time do Pepe, grande Zé Macia, amigo, que nós jogamos contra no Japão, em diversos lugares. E eu fui bem aquele jogo, acho que foi 2-2. Também tive aqui em Botucatu pequenininho, na casa da minha tia Isulina, do Miro, dessa turma toda aí, os Biral, o tio Carlos. E depois eu tive que viajar com o futebol. Eu não fiquei mais em Botucatu. Eu nasci em São Paulo, mas meu pai, tudo aqui do Lajeado. Meu pai trabalhava no Bar do Colosso e meu pai me motivou a ser jogador. Só que eu não queria, eu queria sozinho. Sozinho você não consegue, sozinho. Você precisa de alguém te dar um empurrão, te ver, alguém indicar, era aquele negócio. Eu ia nas peneiras, os caras às vezes fora, e uma hora você é pequenininho, outra hora você é grande. Eu estou resumindo, no São Paulo, no Palmeiras, na Portuguesa, você falar aí, Juventus. Mas aí minha carreira, meu sangue era só futebol, só futebol. Fui privilegiado disso. O bar do meu pai na Lapa era um bar de sede de clube amador, e a gente tinha o time da base lá que jogava também lá nos campos do Nacional. Aí fui para a base do Palmeiras, joguei também futebol salão para o Palmeiras, e tive grandes jogadores que convivi com eles, e aí fui jogar na base, já era um veterano, hein? Era novinho, era bonzinho, os caras me punham. Ademar Pantera, Luiz Carlos de Freitas, que está até no meu livro, o Ademar, o Prado, e eu via que eles gostavam do jeito que eu jogava e tal. Falei, eu vou seguir, vou ser preparador. Aí eu fazia estágio como preparador, aí o Otto Glória me mandou para o Marília, como já preparador do Vai o Mota. Quando eu volto, eu pego o Dente de Leite do comercial e ele vê eu trabalhando na televisão, que era a TV Cultura que transmitia, o Petri e o Eli que faziam esse programa. E eu engrossando no jogo, armei mais retranca lá, mais tática. Meu time era médio, não era um time forte, era um comercial. Saiu alguns jogadores lá famosos, mas isso aí... E aí eu fui para o treino da terça-feira na Portuguesa, que eu queria ver profissional treinar, porque eu precisava trabalhar com profissional. E o Otto era craque, né? O Otto era um mestre, era um professor. Trabalho com bola, Badeco, Enéas, essa turma toda. Ele manda me chamar
estava fazendo estágio na arquibancada, sentado. E aí ele falou, lá no vestiário, estava o Julinho, que tinha jogado no Palmeiras, auxiliar dele, e o Orlando, goleiro, falou, você é treinador, rapaz. Aí eu olhei para ele assim, eu não afirmava muito para eles treinador, porque achava que os caras não iam me dar oportunidade. Ele falou, você é treinador, vai viajar muito, e aí vai surgindo. Ele manda o Zacur, que era um empresário, que era amigo do pessoal da FIFA, do Otto, do Brandão, dessa turma que era refinada no futebol, Evaristo, eles vão me buscar em casa para a federação, para iniciar o contato, para assinar um contrato antes de ir para Paris. Nós fomos em 8 brasileiros ser pioneiros de futebol lá no Catar. Foi eu, Carlos César, Farias, que fez um grande time querido no Marrocos. Você viu o Marrocos hoje, mas o Farias fez muito. O Sebastião Araújo, Evaristo de Macedo. Eu não vou jogar, mas um pouco antes eu quis jogar. Eu fui Palmeiras, mas eu fui para Botafogo com Adalberto, foi um goleiro famoso, e o time principal excursionava. Então eu treinava com o Afonsinho, que estava suspenso lá por causa do cabelo, essas coisas. Hoje isso aí você vai suspender os caras, você vai levantar o time todo. Nós treinamos, e eu cheguei lá e falou assim, quantos anos você tem? Eu tinha 17, 18, ele falou, você só se for o Pelé. Eu falei, porra, tô ferrado. Só se for o Pelé nunca, né? Aí ele pegou e me pôs no meio tempo do treino, num time que estava perdendo o coletivo. Nós viramos o coletivo. Mas o azar, o Afonso estava do outro lado. E aí, eu treinei contra o Afonsinho, mas o cara, pessoal, tudo amigo. Dali eu fui para o Campo Grande, não aceitei esperar por causa de carnaval, fui para o Campo Grande, que tinha uns amigos meus da Pompeia que jogavam lá. Eu fazia meio de campo o Clair, que era do Flamengo, no time reserva. E aí era um time bom. Mas o senhor Gonzalez falou, eu vou romper meu contrato com eles e você vai capaz de dançar. E como ele era amigo do pessoal da Pompeia lá, um senhor, foi um grande jogador de futebol brasileiro, o Gonzalez, falou para mim, sai e vai para outro clube. Aí fui para o Saad de São Caetano, que ali eu aceitei a ajuda do meu pai. E aí eu aceitei, fui lá para o Saad disputamos a primeira divisão, perdemos um título para o Marília, lá no Parque Antártica, era Parque Antártica naquela época, e o presidente do Saad, gente boa, o Felício, falou, 8, vou passar o facão. Nós fomos lá e eu saí, e eu queria fazer educação física já em São Caetano. Meu objetivo era fazer educação física, jogar para a faculdade e conseguir em Santo André. Mas eu fui no Santo André, mesmo assim, um formiga falou, para ficar aí que tem treino. Você já treinou, nós vimos que você dá para... Legal. Que hora eu treino, seu formiga? De manhã. Eu falei, formiga, eu ganhei bolsa aqui da faculdade, acabaram de fechar comigo isso aí. Você acaba não fazendo nem estudar e nem a carreira de jogador. Como eu vi que a minha bola para mim era média, então deixa eu seguir como... Eu ia fazer estágio e tal, e o Otto então mandou me chamar lá embaixo e falou para mim, você vai viajar muito, menino, aí, e você vai para tal lugar, você vai para a Ponte Preta, você vai para Brasília, você vai não sei para onde, e vai virar treinador bom, porque a gente já sabe que tem informação tua boa. O Falopa, você tem uma escola italiana muito forte, né? E você treinou na Itália, grandes nomes. Eu nem estudei na Itália também. E nomes que são técnicos hoje de grandes clubes da Champions League trabalharam com você. Eu queria que você contasse um pouco a sua experiência na Itália. Itália, eu fui, vamos falar das Copas, vai entrar assim. Eu comecei no Catar, teve umas férias e era uma Copa do Mundo de 82. Eu saí, porque eu já tinha feito um curso na Espanha de treinador de base, que eu me lembro que eu fui fazer nas férias. De vez eu saí para passear, levava a família, mas eu ia para as federações estudar, eles davam um convite e eu fui em 81. Aí eles pediram para trazer o Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho vinha para a Copa do Mundo no ano seguinte, 82, e eu ia como observador.
observar lá o programa internacional, vem todos os treinadores, tudo. E o Coutinho morreu no Rio de Janeiro, foi mergulhar. E aí, quando eu chego para a Copa em Barcelona, aquela grande, ali em pé de Sarriá, e falou, você que dá aula amanhã, no lugar do Coutinho. Aí, como muita gente está sempre preparado, né? Está com uma chuteirinha, um tênis, uma bola, um filminho, que eu tinha trabalho já de que eu dava aula, às vezes treino, curso. Aí eles falaram assim, os italianos viram dando aula, mostrando o futebol do Brasil, foi muito legal. E tinha de todos os países lá, até a FIFA. Aí que eu comecei a me envolver com a FIFA. Aí o que aconteceu? Eles falaram assim, os italianos, faziam assim, quando o brasileiro pegava a bola. Tiquitum, tiquitum, tiquitum. Falei, porra, os caras estão gostando. Era o Dr. Fini, o Calegari, que era preparador da Inter naquela época. Tinha mais alguém. E quando acabou, ele falou, vamos para a Itália? Falou, opa. Falei, pô, a gente tá passando açúcar na minha boca. Mas eu não podia, porque eu tinha um contrato para cumprir com Camarões. Eu trabalhei com uma equipe grande no Camarões. E eu estava ali e já tinha compromisso de continuar meu trabalho no Camarões. E aí o que aconteceu? Não fui. Isso é 82. Quando, em 89, eu venho do Camarões e passo pela Itália. Aí a FIFA falou assim, vai lá e procura fulano. Tá bom, vou procurar. Ele falou, eu saí, Antônio Trilero era o nome do cara. E ele falou, mas só que está no meu lugar, acho que você não conhece, é o Dr. Fino Fini. Eu falei, porra, era um cara que estava fazendo tiquitum, tiquitum. Falei, eu vou nesse tiquitum, tiquitum. Embarquei minha família, que nós estávamos de férias em Milão ali. E logo cedo eu fui dormir na estação lá em Firenze, até esperar abrir a escola. O centro de treinamento da Itália é muito grande. E aí eu me envolvi com eles. Aí quando eu precisei de um documento, isso é importante, do Brasil para provar, porque uma pessoa que você entra e não prova nada. Veio um telex, me lembro, lá para a Federação Italiana, lá, e os caras falaram, agora você pode ficar aqui na concentração. Você não precisa nem morar no albergo, que é aqueles hotéis que tem perto em Firenze. Aí estava o Bonicenha, que fez o gol lá no Brasil em 70, estava o Graziani, que é o grande amigo meu, o Bordon, que foi do Milan, mas uma leva deles, né? E aí eu fui, fiz essa parte, e eu era amigo do pessoal da Itália. Arrigo Sacchi também dava aula lá e tal. O que aconteceu? Respondendo sobre a Itália, em 2009, eu estou com uma seleção no Caribe chamada São Vicente e Grenadines, as Ilhas de São Vicente. E estou lá e veio um recado urgente do pessoal do Avalanche da FIFA, falando, opa, vai que os caras te aprovaram lá na UEFA, estão te chamando para você fazer o Pro. E porra, e agora, rapaz? Estou com o time aqui, estou contente, trabalhando. Às vezes você trabalha com equipe humilde, mas você se sente à vontade, leva a sua vida, e eu gosto. Aí eu resolvi com o presidente lá e fui para a Itália. E lá estava o Montella, que hoje treina a seleção da Turquia, deve estar lá, diversos ex-jogadores também, Marco Tardelli, essa turma. A gente jogava na hora do almoço lá. Na hora do almoço e também na hora da tarde, quando acabava a aula, tinha um racha. E eu me dei bem com os italianos, aprendi muito, curso muito, exige determinação e entender um pouco a língua. Falopa, depois dessa excursão profissional pelo mundo, você volta e você trabalha com a seleção de Masters. O Luciano do Vale montou, no final dos anos 80, um time de Masters, com Pelé, Rivelino, vários craques, e você, junto lá com o professor Júlio Mazei, faz parte daquela comissão técnica, né? Eu vou dar uma carona para o professor Mazei, que o Zoca me pediu, o irmão do Pelé, que ele que fala para mim escrever esses livros que eu escrevi aí, e deixou o Pelé entrar. Mostra os livros para gente. Aqui, o Pelé. E aqui nessa aqui que eu estou lançado, que vende na Papyrus, aqui em Botucatu,
Vai ser lançado também em algumas cidades aqui perto de Botucatu, já está falando comigo. E já lancei em Jaú também. E lancei no Museu do Pacaembu, foram alguns campeões do mundo lá. Foi emocionante, com Covid e tudo. Mas foram, foi legal. Esposa do Bellini não podia ir, faleceu. O Ivair, o Príncipe. E Edu, Pepe, Manuel Maria. Nossa, o Badeco, essa turma aí, tudo que foi para lá, participando do lançamento. Aí você estava contando que o Zoca falou, pode pôr meu irmão? O Zoca é irmão do Pelé. Irmão do Pelé. E eu fiz um trabalho para os Estados Unidos antes, agora vai voltar um pouco. Em 76, eu trabalhava na prefeitura, numa escola de futebol muito legalzinha, que dali saiu César Sampaio, que foi para o Santos, Nelsinho, lateral esquerdo de São Paulo, Edmilson, que foi para o Santos, o Limba, que é meu amigo, quando partiu do Santos, foi trabalhar, acho que no meu lugar lá na escola, porque eu fui viajar para o Catar, acabou. E aí ele pegou e levou para o Santos eles, mas jogavam comigo. Eu tinha um time bom, rapaz. Aquele filme que o Esquitum na Espanha, eles é que estavam no filme. Os moleques jogavam pra caramba. Lembra esses moleques aí, o André aí do Corinthians, E aí você vai para a seleção de Masters. Vou para a seleção de Master, porque o Zoca pediu para mim dar uma carona pro Mazei, e o Mazei no caminho falou para mim o seguinte, falou, opa, eu vou pedir um favor para você, porque eu fui conversar com o Pelé e com ele. E aí eu ia subir a serra, tava com o meu carro, aí dá carona pro Mazei, eu dei. Eu tava com um amigo. Aí o Mazei falou, como é que é o trabalho, como é que você trabalha, teu jeito de trabalhar? Eu falei, eu trabalho com bola, tal. No Catar, ele é um lugar difícil, os árabes se escondem para não treinar. Se você for treinar física, condição física, hoje não, já mudou bastante, nós ajudamos muito nisso aí. Eles fugiam. Aí eu ficava vendo lá em cima do morrão, lá da montanha de areia, que era deserto, onde foram os jogos da Copa lá de Alcor. E eu falei, pô, como é que trazer esses caras? Deixa comigo. Aí eu fazia o treino, punha a bola, 2, 3, os caras vão descendo. Tira aquela dash e vamos pro treino. Quando vai pro treino, eu falei, para a bola agora, vamos dar uns piquezinhos, vamos fazer uns negócios, aí vai entrar a bola de novo. Aí eu fui motivando eles gostaram, o time foi bem no campeonato, era um time muito fraco, nós tivemos que fazer ele forte. Disputamos a final da Copa do Sheik lá com o time do Al Saad, que era forte, nós éramos um time lá do deserto, em Alcor, nossa. E aí eu lancei uns moleques. E aí tem história muito que eu sobrevivi no Catar, que eu separei os caras para bater o pênalti. Eu comecei a formar no Catar, depois eu passei para o time de cima. Aí disputar a Copa do Sheik final. Aí um diretor pulou alambrado, Hamilton, você não acredita. Pensou o cara pular alambrado? E aí eu já não dava para engolir, né, meu? Aí eu olhei para ele e falei, o que você quer? Falando em inglês, falou, não, don't put. Ele esteve aqui agora recente, o Mubarak. Don't put Mubarak. Não coloca o Mubarak para bater o pênalti. Ele é jovem. Mas o Mubarak era meu capitão e batia pênalti. Batia igual o Yuri Alberto? Não. Batia e já estava fora. Aí, mas não, tem que respeitar, mas se ele treinasse e me convencesse, mas é um negócio muito importante. Eu vi que o Maicon bateu dessa vez, eu não quis nem falar no comentário. O Corinthians foi vivo aí, né? Eu queria que você arrematasse essa parte falando do seu contato com Pelé, com Rivelino. Isso, legal. Aí o Mazei falou, você fez tudo isso, você vai treinar o Pelé. O carro, eu não conseguia nem ir para frente nem para trás. Você vai treinar o Pelé, é milagre. Pelé parou, né? Pelé tinha parado, era a seleção de Master. Ele falou, não, ele vai voltar e você vai treinar. O Luciano é o treinador e você é o auxiliar, mas quem dá o treino é você. E o Mazei dava a parte física. E eu recordo que eu convivi com eles 40 dias, no Casagrande, Hotel Casagrande em Guarujá, ia treinar na Vila Belmiro, que você teve num jogo lá. Fiz matéria lá. Que você me contou. Treino, foi. Eu estou apitando um daqueles treinos lá e o Teodoro, que era uma encrenca de volante, falou, pô, você não apitou certo. Eu falei, você quer o apito? Aí o Pelé viu. Sabe o que o Pelé falou? Foi falta sim, é aqui, ó.
Ninguém não viu. O Pelé era camarada, era gente fina, nossa, ele me salvou na Camarões. Eu entrei à direita com o carro, ia entrar e não dei a seta. Como eu sabia que os caras mamavam lá um pouco, bebiam, né? E aí você tinha a guarda, ele falou, para o carro, montado, para o carro, tal. Eu falei, só pega a chave e leva pro general, o carro é do general. Não, monsieur, eu falei assim, ô Monfré, é meu irmão. Ele, irmão, Fré, você é meu irmão, eu não sou da tua cor. Foi normal, me acham dele. Falei, irmão, Fré, where you from? De onde eu sou? Falei, eu sou do Brasil. Não, Pelé, pode ir embora. Falei, Pelé, você me livrou de uma na África. Eu podia até ir em Cana, acho. Mas Aí você teve esse contato, né? Tive esse contato, trabalhei com a seleção. Fui aquecer o Pelé, fui treinar o Pelé, o emocionante foi na final lá, que ele jogou lá, abertura, aquele lotado com chuva. Contra a Itália. Contra a Itália, e lotado. O árbitro da Comebol, famoso, todo o pessoal lá, presidente da República vendo o jogo, a notícia que nós recebemos lá, era o Sarney, e aí eles, o Pelé, vamos aquecer, o Pelé joga para ele no peito, vamos matar, meter a bola. Ele é cabeça, tal, vira, tal. Os repórteres, porque eles são os repórteres, eles iam junto com a câmera assim, eles iam junto com o microfone, iam junto. Eu falei, Pelé, eu vou meter do lado direito, mas o que eu vou falar vai para a esquerda. Eu vou meter do outro lado, aí você vai para o outro lado, ao oposto. Vai para a esquerda. Aí o Pelé ia direitinho, o Pelé, a coordenação dele é 10. Falopa, você andou o mundo, participou de Copas do Mundo e trouxe essa experiência para Botucatu, que é uma cidade que tem ligação com a sua família, né? Hoje, qual é o trabalho que você faz aqui em Botucatu? O trabalho que eu faço, além disso aí, eu faço a live, comento. Não, hoje você tem uma escola de garotos. É uma escola de jovens, de futebol, muito boa, que eu vou daqui a pouco para lá. Tinha uma em Rubião, depois ela saiu, agora voltou de novo, sábado eu já estive por lá, e onde tem talento. Então você falou do pênalti do Yuri, tinha um garoto lá chamado Arthur, o pessoal conhece bem aqui, ele estava jogando na seleção aí. Aí eu sabia que a seleção ganhou o gol de pênalti. Quem que foi? O Arthur, porque acabava o treino, foi Arthur, fica aqui. Bateu 3, eu fiz 3 gols, falei, mas aí não deixa sair, fica mal um pouco. E aí é os negócios assim, é uma satisfação enorme pra gente, ainda vim na terra que é da minha família, tem também meu sangue aqui, muito feliz que eu fui fazer presentear o Pardini, prefeito, e ele me fez uma proposta para mim, falou, você não gostaria de ficar em Botucatu? Posso ficar, eu gosto. Porque eu já estava envolvido com meus tios aí, aprendendo eles iam tomar pinga, eu tomava Coca-Cola aí e tal, não sei o quê. E aí ele falou assim, vamos ver se te contratar. Aí ele me apoiou muito. Além do pessoal da prefeitura, que eu sou grato, o prefeito agora também, o pessoal me dá uma força, porque a gente tem muito mais para dar, né? Mas aos pouquinhos a gente vai se assentando aí, e eu estou muito orgulhoso. Eu vim para visitar meu filho e minha neta, que joga basquete para Botucatu, hoje trabalha no SESI, com esporte, e eu acabei vendo outras coisas em Botucatu também. Então eu vi amizade, temperatura excelente. Eu estava em São Paulo recente, eu passei uns dias lá. O ar forte, lá, aqui o ar é fresco. Então, eu vim visitar meu filho e fiquei hospedado em Rubião. Em Rubião ali os caras falaram assim, eu fui ver um jogo de várzea, o que o senhor acha? Eu falei, olha, eu acho que tem que melhorar o futebol aí, porque aquele lateral já chutou 2 vezes a bola naquela casa. Ele é amigo dos caras da casa. Aí os caras riram, falaram, e se eu dar um jeito nisso? Eu falei, eu dou, não há problema. Dá a base para mim que eu faço. Não tem bola, não tem cor, eu falei, eu trago. Aí eu ajeitei as coisas lá, tinha 7 garotos, uma coisa assim. Virou 50, virou 70. Zé Maria, amigo Zé Maria, campeão do mundo com o Brasil, veio me visitar.
E foi muito legal, fizemos um evento para ele e os moleques se sentiram realizados ali. Falopa, muito obrigado pela entrevista, um prazer e espero que você continue dando para Botucatu, que você serviu a FIFA, a CONCACAF e as seleções que você treinou no mundo inteiro. Obrigado. Muito obrigado e estou sempre à disposição e feliz de estar fazendo meu trabalho também, Camuni, comentando alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro. Esse foi o Marcos Falopa, aqui no Botucatu em Destaque. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, às 8 da noite. Quero agradecer o Primar Plaza Hotel por ser o cenário dessa entrevista. Até lá, obrigado, tchau. Botucatu em Destaque. Apoio Reinaldo Henrique Engenharia. Acompanhe nas redes sociais nossos lançamentos.